Vou fazer o exercício 7 da lista de dilatação térmica dos sólidos do RICE. Ele fala que as rodas de uma locomotiva são discos metálicos. Essa informação é bem importante. Quando ele fala que são discos, você está falando de uma dilatação superficial, né? Uma dilatação diária. São discos metálicos e feitos de um material cujo coeficiente de dilatação linear é 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Quando essa locomotiva faz um certo percurso, as rodas a uma temperatura de 50 graus Celsius, já fui aqui anotando, uma temperatura de 50 graus Celsius, realiza 40 mil voltas. Então, em um percurso, ele realiza 40 mil voltas quando essas rodas estão a 50 graus Celsius. Aí ele pergunta, se essas rodas estivessem a 0 graus Celsius, quantas voltas daria no mesmo percurso? Então, para ser no mesmo percurso, a distância tem que ser a mesma, né? Se ele vai do ponto A até o B, a distância não muda. Então, tanto para 50 graus Celsius quanto para 0 graus Celsius, eu vou sempre pensar que a distância é a mesma. Eu chamei de ΔS mesmo. E aí, o que você tem que lembrar é de movimento circular, que o ΔS, né, o tanto que ele vai percorrer, vai ser a variação do ângulo em radianos vezes o raio. É a mesma coisa que aquela lá assim, ó. V igual ômega R. Né? É análogo. Em vez de ser a velocidade, aqui a gente tem espaço. Então, fiz aqui a continha, uma regrinha de 3. Uma volta, ele anda 2π de radiano, certo? 40 mil voltas, ele vai andar x. Então, 80 mil π radianos ele andou durante todo esse percurso, certo? Esse é o total de 40 mil voltas. Então, ele vai ter um ΔS, que é igual a 80 mil π vezes um R0, certo? Chamei esse R0, que é o raio da roda, quando a temperatura é 50 graus Celsius. Se você for pensar isso em uma forma genérica, você vai ver que sempre o ΔS vai ser o quê? Um N, que é o número de voltas, vezes o 2π, vezes o R. Né? Aqui era 40 mil voltas, então se a gente substituir 40 mil aqui no N, vai ficar 40 mil vezes 2, 80π vezes R. Então essa forma aqui dá certo. Tá? Desculpa. E aí, agora vamos para a parte, né, que ele realmente vai comprimir, né? Ele estava a 50 graus Celsius, vai para 0 graus Celsius. Então, lembrando, se ele está falando de discos, a gente está falando de uma dilatação superficial, e aí quem muda é a área, né? Ele deu para a gente o coeficiente linear, lembrando que o coeficiente superficial é 2 vezes o linear, o volumétrico 3 vezes o linear, sempre assim. Então, coloquei ali a forma genérica, ΔA igual a 0 mais vezes beta ΔT. O ΔA eu substituí por A menos A0, né? Para quê? Para conseguir passar esse A0 para o outro lado e deixar ele dessa forma aqui, ó. A igual a 0, aí um parêntese, beta vezes ΔT mais 1. Né? Área de um disco, né? De um disco. πr quadrado. Então, colocando essa forma aqui, eu vou ter o quê? O A, πr quadrado, igual o A0, πr0 ao quadrado. E essa parte aqui do parêntese, copia. Consegui cortar os dois π's e isolei o R. Aqui, ó, eu encontrei quem? O R em função de R0. Esse R aqui vai ser o cara que está a 0 graus Celsius. E esse cara aqui é o que está a 50 graus Celsius. Uma outra coisa, eu tirei aqui a raiz quadrada e coloquei aqui elevado a meio. O do R0, aqui é R0, corta, então ele sai para fora. E aqui fica elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz quadrada.
Aí, como as distâncias têm que ser a mesma para os dois casos, tanto quanto 50 graus Celsius quanto 0 graus Celsius, igualei as distâncias nos dois casos. Então, no primeiro, a gente sabe que é 80.000 π vezes R0, e no segundo caso eu vou colocar aquela fórmula genérica, que vai ser N vezes 2π vezes o raio. E aí, aqui, no lugar do raio, eu já coloquei, né, essa forma aqui, que é em função do R0. Então, eu coloquei lá em função do R0. Aqui, ó, percebe que consegui cortar o π, consegui cortar o R0, então não depende, né, da área inicial, isso, do raio inicial, só depende da variação da temperatura. Consegui cortar o π, consegui cortar o R0, sobrou aqui para nós de incógnita somente o N, que é o número de voltas que a gente está querendo descobrir. Passei tudo para o outro lado, isolei ele, fiz as continhas e me deu 40.040 voltas.